Seja bem-vindo a Carlos Give, nome do meu canal, mais uma vez aqui para trazer mais um vídeo de história. Hoje vamos olhar para o meu país, Moçambique. Moçambique é um país africano localizado a sul de África. Vamos olhar hoje para a distribuição linguística de Moçambique. Vamos olhar para as línguas bantus. Vamos olhar para o papel que essas línguas têm dentro do território moçambicano. Olharemos também para a influência de outras línguas nas línguas bantus. Olharemos para empréstimos que esta língua poderá dar, não é, a essas línguas estrangeira. É importante que eu diga que o vídeo há de ser super interessante. Para além disso, vamos tentar ilustrar a distribuição linguística a partir do mapa linguístico de Moçambique. Segundo uma avaliação, um estudo relativamente à distribuição ou relativamente às línguas faladas aqui em Moçambique, existe uma média de acima de 17 línguas bantus que são faladas aqui em Moçambique. Naturalmente que, para além das línguas bantus, existem outras línguas estrangeiras que são faladas aqui, outras que em particular são nacionalizadas, são tidas como oficiais, que é o caso, por exemplo, da língua portuguesa. Mas temos outras línguas que não são nossas, mas que são faladas. Estou a falar principalmente de línguas da comunidade árabe, da comunidade asiática, da comunidade islâmica, que são maioritariamente faladas no norte de Moçambique. Estou a falar, por exemplo, da língua Gujarati, Undo, da língua Memani e não só da própria língua árabe. Essas línguas são faladas no norte de Moçambique por aqueles que são muçulmanos, islãos, árabes e asiáticos de uma forma geral. Mas também são faladas por alguns moçambicanos que vão se converter à religião islâmica. E porque todos os países vizinhos de Moçambique, excetuando Madagascar, são da expressão inglesa, por buscar uma integração regional linguística para não se sentir isolado, Moçambique faz alguns acordos com, por exemplo, a Commonwealth, faz acordo com algumas organizações, que é o caso, por exemplo, da Organização da Francofonia, da Organização de Comunidade Islâmica. E, portanto, a partir dessas organizações, Moçambique passa a instituir como obrigatória a questão ou obrigatório o ensino do inglês e francês a partir do ensino médio, para permitir que os moçambicanos tenham fácil compreensão na África Austral com os seus vizinhos. O interessante aqui ainda é frisar que dessas línguas todas, línguas bantus, elas vão representar uma média de 89 em percentagens de fala aqui em Moçambique. Significa 89 moçambicanos falam acima de 17 línguas bantus e simplesmente uma média de 11 é que são falantes da língua portuguesa, falantes fluentemente. Ainda que os 89 saibam falar a língua portuguesa, mas são falantes natos das línguas bantus. É interessante a gente perceber que a língua portuguesa é a língua moçambicana oficial a partir depois da independência em 1975. Porém, até a atualidade, esta língua é falada pela minoria. Isto significa que somos culturalmente bantófonos e politicamente lusófonos. É mais interessante a gente olhar para o papel que as línguas bantus elas representam. E olhando para o papel que as línguas bantus vão representar, aí vamos entender por que a percentagem maior. As línguas bantus, para além da fácil comunicação entre as comunidades, principalmente nas zonas rurais, elas representam o meio de comunicação
com o além. Estou a dizer, por exemplo, existem algumas cerimônias de kupasha, algumas cerimônias de comunicação com os antepassados que é exclusivamente as línguas bantus, não é? Que diz exclusivamente, não é, obrigatório ou essencial que se use as línguas bantus. Por exemplo, mesmo nos ritos de iniciação, as línguas usadas são as línguas bantus. Não só existem termos que os nossos avós, os nossos antepassados usaram antes da língua portuguesa e que não conseguem traduzir ou são intraduzíveis na língua portuguesa. O que poderei mencionar num outro vídeo, que irei falar relativamente aos empréstimos que as línguas bantus deram ao português, vice-versa. Mas apesar de essas línguas terem esses papéis, não são tidas como línguas oficiais. Diferente, por exemplo, do que acontece em outros países africanos. O caso, por exemplo, da África do Sul, que decidiu oficializar todas as línguas bantus, não é? Como o caso da língua Venda, o caso de Afrikaner, o caso de Sesotho, o caso de Venda, o caso de Pendi e o caso de outras línguas que aqui não posso conseguir mencionar. Quero agora lhe convidar a conhecer o grupo etnolinguístico daqui de Moçambique, a partir do mapa aqui ao lado. Este é o mapa de Moçambique, de sul a norte. Moçambique está dividido em 3 zonas. Temos a zona sul, que vai até Save, e depois temos a zona centro, que limita-se ao norte a partir do Zambeze, e temos a província, temos a zona norte. Vamos começar da zona norte. O primeiro grupo que nós vamos encontrar, há uma coisa que é muito interessante relativamente à zona norte, é que nós vamos ter aqui o grupo Swahili. Swahili, que é uma cultura, é uma língua falada na zona oriental ou na fronteira oriental, na parte norte de Moçambique, que é em parte a língua que vem da mixigenação de culturas, de línguas locais com línguas árabes. É do casamento de Moçambique e árabe que vai nascer o Swahili. Essas línguas são geralmente conhecidas como a língua da costa. Tanto é que conseguimos ver aqui que é uma língua costeira, não é? Que nasce do casamento das culturas, das línguas da costa moçambicana e dos comerciantes árabes. Mas vamos ter aí o primeiro núcleo, que é o núcleo Makonde. Quando falamos de Makonde, estamos a falar da língua de Cabo Delgado, estamos a falar de uma cultura, estamos a falar de um grupo etno. Quando falamos de etno, estamos a dizer que é um grupo ligado por culturas, ligados por técnicas, ligados pela forma de ser, ligados vamos lá, suas características etnolinguísticas. Quando falamos, por exemplo, de Cabo Delgado, existe lá uma cultura muito interessante, que é o uso de máscaras nas cerimônias ou nas danças de Mapico. Não é? Quando falamos de Cabo Delgado também estamos a falar de um lugar onde os Makondes teriam feito um dos primeiros levantes que vai incitar ao início da luta armada, não é? No dia 16 de junho, que vai resultar também no massacre, no dia 16 de junho de 1960. É a partir também dessa zona de Cabo Delgado que a guerra inicia aqui em Moçambique, no dia 25 de setembro de 1964. É interessante a gente perceber que Cabo Delgado faz fronteira com a Tanzânia. Portanto, a Tanzânia, onde a Frelimo também se forma, e a partir da Tanzânia vai discutir o início de guerra, e a partir de Tanzânia entra da fronteira norte de Moçambique, de Cabo Delgado, para o interior. Depois temos na província de Niassa, a língua lá falada, que é o Hau,
não é? Fala-se também o Maravi. Maravi, que é uma língua que está muito ligada também a um dos estados que teria surgido na zona de Zambezi até Nampula, nessa extremidade aqui, teria existido um estado chamado Maravi. Portanto, relaciona-se a este estado como, não é, um estado que em parte, não é, essa língua teria dado empréstimos àqueles que vão criar esses estados. Quer dizer, os que vão criar estado aqui teriam em parte vindo também dessa extremidade. Então temos aí a língua Maravi, mas também temos a língua Hau. Hau, que em algum momento pode se chamar de Ajawa, não é? E esse termo Hau é na verdade por conta de um monte. O Monte Hau que ali se encontrava é Manica. Então, tanto é que o nome fica de Hau. Mas também nessa zona fala-se também outras línguas, que é a língua Nyanja, fala-se também a própria língua Shewa. Nyanja em particular, não é? E depois, descendo um pouco, temos Makua. Makua já é na província de Nampula. Portanto, Makua é um grupo também etnolinguístico. Lomé também é um outro grupo etnolinguístico, mas como compartilham do mesmo lugar e não só, supõe-se que compartilhem também o mesmo antepassado, conclui-se que falam Makua Lomé. É interessante falar da língua Makua porque esta língua não só é falada aqui em Moçambique, como é falada também nos países vizinhos daqui de Moçambique, não só países de África, que é o caso, por exemplo, fala-se em Zimbábue, fala-se em Burundi, fala-se em Congo, fala-se na Somália, vai-se falar na Tanzânia, fala-se também na Etiópia, fala-se mesmo em Madagascar. Portanto, esta mesma língua, portanto, fala-se acima de 8 países aqui em África. É por essa razão que esta língua é considerada como a língua oficial até na União Africana. Pode-se falar livremente através dessa língua na União Africana, nos encontros entre os países. Depois vamos ter aqui a língua Nguni. A língua Nguni é uma língua não muito nossa, não é? E não só, é uma língua também em extinção. E o interessante desta língua é que ela se espalhou em quase toda a parte de Moçambique. Esta língua, ela entra aqui em Moçambique a partir do século XIX. Estamos a falar de 1821-22 com Mfecane, que é a entrada dos Ngunis, não é? A partir de Zululândia para a África Austral. Eu tenho um vídeo que fala disso quando falo do Mfecane, não é? Que em parte é aquilo que vai construir o estado de Gaza. Portanto, quem vai construir o estado de Gaza é o próprio Sochangane, mas existem outros que vão se espalhar para outras partes de África, e esses naturalmente são chamados de Nguni, naturalmente que vão colocar, vão emprestar ao nosso território esse termo Nguni, que será falado aqui um pouco a norte de Tete. Mas também mesmo na zona sul vai se falar isso, não é? Tanto é que temos aqui Nguni, não é? E portanto, ainda mesmo aqui na zona, na província de Tete, vamos ter não só a Nguni, como vamos ter também a Maravi. Aqui também fala-se, e esses Maravis aqui também são conhecidos, não é? Como Nhanjas, como disse mesmo lá em cima. Não só são conhecidos, fala-se também o próprio Shewa, não é? E é interessante falar. Vai-se falar mesmo Shwabo, vai-se falar um pouco de Sena, e Shwabo e Sena também são línguas que fala-se também mesmo na zona de Zambésia, nesta extremidade de Quilimane. É importante falarmos aqui, por exemplo, desses daqui de Tete, os Maravis, porque esses não só os Maravis, como os próprios Hau também estarão envolvidos com o comércio de marfim e depois, posteriormente, o escravo. Depois vamos ter naturalmente, descendo um pouco para a zona central de Moçambique, Manica e Tete e Sofala, vamos ter também aí já a língua Shona Karanga. É interessante falar da língua Shona Karanga porque esta língua vem de Zimbábue, com os Nyantzimba Mutota até ao território moçambicano, não é? E portanto espalham esta língua em torno desse território, o Shona Karanga. Não só fala-se Shona Karanga, como lá mais para Sofala vai-se falar Ndau, fala-se o Tewe, não é? Vai-se falar também o Tewe.
Portanto, este é o núcleo Shona Karang, o núcleo de Sofala e Manica Sofala. Descendo um pouco para sul, já de Moçambique, a partir de Save, vamos encontrar aí o que? O Tsonga, não é? Vamos encontrar o Tsonga, não só vamos encontrar o Tsonga, vamos encontrar o Chope, não é? Vamos encontrar o Ronga. Ronga, que é uma língua que se fala a sul do rio Limpopo, não é? Já no próprio rio Limpopo, vai se falar o próprio Tsonga, ou Xangana em particular, vai se falar Xangana. A norte do rio Limpopo fala-se aí já o Bitonga, vai se falar, por exemplo, o Xitsua, que é Tsua, vai se falar também outras línguas, o Tonga, mas que são línguas geralmente até do próprio da província de Inhambane. É interessante falar de Inhambane porque Inhambane é uma província que é conhecida internacionalmente pela prática de timbila, que é uma dança, são instrumentos tocados, e Inhambane caracteriza-se muito, até por isso, tanto é que é conhecido internacionalmente por conta disto. E é interessante a gente frisar aqui que entre, por exemplo, os Rongas, os Xanganas, os Xitsua, eles conseguem se entender, conseguem se ouvir. Gente, era isto que me propunha a trazer relativamente à distribuição etnolinguística de Moçambique. Crio um outro vídeo relativamente aos empréstimos que as línguas bantus teriam dado à língua portuguesa e vice-versa. Vamos falar também de algumas alcunhas dentro dessas línguas, mas poderei fazer isso em um outro vídeo. Este vídeo já está super longo. Desde já quero lhe pedir, deixe seu like, deixe sua subscrição, comente no vídeo e muito obrigado.